Porque o Senhor é bom e nós estamos aqui para pregar a palavra do Senhor. Nós estamos lá no livro de Lucas, capítulo 5, né? Hoje nós vamos falar sobre a pesca maravilhosa. A oração, quem quiser ouvir a oração, pega no pedacinho antes que começou aqui, tá bom? Um versículo. A primeiro versículo, a palavra, a multidão apertando a palavra. Voltei aqui, Josi. A multidão apertando, querendo ouvir a palavra. Segundo versículo, Jesus estava vendo os barquinhos. Assim como ele vê a mim e a você, né? Entrando num dos barcos que está nos prendendo, nos mais espirituais. Então, irmãos, quando Jesus escolheu o meu barco, quando ele escolheu o seu barco, que ele entrou no nosso barco, o que nós vamos afastar um pouquinho da terra? Vamos para as águas, porque nas águas é que nós vamos, no meio das águas é que nós vamos ter o contato mais próximo com Jesus. Não podemos ficar na terra, a nossa mente tem que estar mais no céu. Os nossos objetivos, os nossos desejos têm que ser para coisas mais espirituais do que terrenas. Então, Jesus entrou no meu barco, entrou no barco aqui da Josi, entrou no seu. O que nós vamos fazer? Nos afastar um pouquinho da terra, para ouvir a palavra. Porque se nós estivermos ligados só com coisa da terra, não vai fazer efeito nenhum a palavra. Entendeu? Então vamos lá. Aleluia. Glória a Jesus. Pediu que se afastasse um pouco, né? Assentando-se, ensinava do barco a multidão. Ele estava dentro do barco do Pedro. Está dentro do meu barco. Eu me afasto um pouco da terra para ouvir melhor a voz do Senhor, para discernir. E ele vai falar do meu barco com a multidão. Você entendeu? O mistério, ele vai falar do meu barco, da minha vida, da sua vida com a multidão. Mas quem é que vai mais ouvir os ensinamentos de Jesus? Eu, que estou mais perto. Você, que está mais perto. E quem estiver em volta de nós também vai aprender. Oh, aleluia, glória a Deus. Olha que importante que nós somos. Jesus entrou no nosso barco, do nosso barco. Ele nos ensina e ensina a multidão. Do meu barquinho, da minha vidinha, que é tão pequena e tão falha, e da sua também, eu creio, Jesus opera sinais e maravilhas através de nós. Porque do nosso barco ele vai ensinar a multidão. Por quê? Porque o nosso barco, ele pediu para nós nos afastarmos da terra e nós nos afastamos da terra. Porque nós fomos para as águas para ouvir Jesus. E quanto mais profunda for as águas, melhor nós. Só um pouquinho. A tua água estava no zelo. Aí, você ouviu a palavra do Senhor. O Senhor fala agora o quê? Vai para o mar alto. Vai para o meio das águas. Vai longe. Vai para as profundezas do meu espírito. Vai me buscar mais profundamente. Que nem ele ia com Ezequiel medindo as águas, né? Era água nos tornozelos, era água nos joelhos, era água nos lombos. E depois Ezequiel já não podia mais com aquela água, ele tinha que nadar nas águas. Então Jesus falou praticamente a mesma coisa para Pedro. Pedro, vai no mar alto. Aí Pedro falou o quê? E vai no mar alto, né? Lá no meio. Ou muito cheio de Deus, ou vai para a multidão, vai para os povos, vai para as nações. Lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Senhor, de mim, nada. Eu fiz tudo o que eu podia. Eu não sei mais o que fazer. Eu tentei de todas as formas que eu pude, com toda a experiência que eu tenho, com todo o conhecimento de pescaria que eu tenho. Mas eu não pesquei nada. Foi uma noite escura, sem conseguir nada, sem ter um peixe, sem receber nenhuma bênção. Meu Deus, eu não consigo. Eu fiz tudo que eu podia. Eu não acredito que nesse mar tenha peixe. Porque eu pesquei a noite inteira e não peguei nada. Mas Jesus fala para Pedro, vai lá no alto e lança as redes. Aí o que Pedro falou? Depois que ele ouviu a palavra, ele já falou assim, tá bom. Eu sei quem o Senhor é. A tua palavra já cravou no meu coração. Agora eu já
Agora eu já tenho a fé. Apesar de eu não crer, eu vou pela fé, porque o Senhor acabou de pregar para mim. O Senhor estava dentro do meu barco me ensinando quem o Senhor é. Então agora pela tua palavra, pela fé, Senhor, porque de mim eu não posso mais nada. Eu nem acredito que tenha peixe nesse mar. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar essa rede mais uma vez. Aleluia! Glórias a Deus. Irmãos, às vezes a gente passa uma vida inteira lutando com as nossas armas, com a nossa experiência, sem Deus estar conosco. Por isso que a nossa vida não frutifica, por isso que nós não somos abençoados, por isso que nós não conseguimos nada. Mas quando nós passamos a viver debaixo da palavra, tem bênção. Debaixo da palavra, tem vitória. Fazendo aquilo que Deus mandou fazer, tem resultado, aleluia, para as nossas vidas. Ele já tinha desistido, mas agora, e olha só, primeiro ele aceitou Jesus entrar no barco dele. Depois ele aceitou, obedeceu a ordem de Jesus, se afasta um pouquinho da terra. Ele ficou ali ouvindo a pregação de Jesus. E tudo isso contribuiu para que uma fé brotasse no coração de Pedro, para que ele tivesse essa fé de jogar a rede de novo, do jeito que Jesus falou. Vai lá no mar alto. Você está crendo? Creia mais, porque o negócio é lá no mar alto. O negócio é lá na profundidade, porque a bênção não está no raso. Os grandes peixes não estão no raso. Os grandes peixes estão no mar alto, lá longe. Ou no lugar aonde você vai, só se for pela fé. Porque aqui, para pegar peixinho, você não corre risco nenhum. Você faz com o teu braço. Agora, para ir no mar alto, você precisa de se desprender das coisas da terra e ficar totalmente dependente de Jesus no mar alto. E Jesus sempre desafia esses pescadores, né? Tá no mar, lá no mar, atravessando o mar da Galileia, é tempestade que vem. Tá atravessando o mar de novo, é um fantasma que vem andando sobre as águas. Agora Jesus tá falando para Pedro de novo. Pedro, você não entende nada de pescar, eu vou te ensinar. Você não entende nada de perigos do mar, porque você não tem a minha presença. Porque o que eu quero fazer com você é algo grande. Vai lá no mar alto. E o engraçado é que ele fala, de mim, Senhor, não acredito não, mas já que o Senhor tá mandando. Sabe aquele momento que você fala, não, Deus. Obedece quem tem juízo. Fala quem pode, obedece quem tem juízo. Sabe aquele momento, queridos, que a gente fala assim, não, Jesus, ó, acabou. Não, Senhor, não. Eu não vou mais fazer nada. Acabou mesmo. Mas Jesus está falando para você nessa manhã, joga a rede. Mais uma vez. Só que não é do raso, Josi. É lá do meio do mar. Tem alguma coisa errada aí na tua rede, viu? Mas eu só sei que você tem que ir para o meio do mar para lançar a rede. Aleluia! Glória a Jesus! Está no meio do mar. Está totalmente dependente do Senhor. Está totalmente envolvido com Jesus, com o Espírito Santo. É isso que ele está falando. E na hora que você lançar a sua rede, debaixo da palavra dele, não da sua, debaixo da ordem dele, não da tua vontade, fazendo aquilo que ele ordenou fazer, sabe o que vai acontecer? Olha aqui. Aí ele falou, né? E respondendo Simão disse-lhe, mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Jesus é fiel. Se ele mandou, pode fazer. Mas se ele não mandou também, ó, tira tua mão, tá? Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompia-se-lhes as redes. Ô, gente, fala pra mim, o que você colhe peixe? Você colhe peixe? Eu nunca ouvi falar que colhem peixes. Eu só sei que só colhe quem plantou. Então, se a Bíblia está falando essa palavra aqui, colheram peixe, olha, parece que eles foram lá numa árvore e pegaram peixe, não é? Não se colhe peixe, se pesca, né? Mas ele falou essa palavra aqui, e eles colheram peixes, olha o mistério de Deus. Quando você obedece, quando você tem fé, você colhe bênçãos. O que Pedro fez? Deixou Jesus, voltando, deixou Jesus entrar no barquinho dele. Depois, obedeceu, saiu um pouco da terra,
ouviu a palavra, né? Porque Jesus ficou pregando ali do barquinho dele, ele ficou ali ouvindo. Foi tudo entrando no coração dele. E na hora que Jesus falou, lança a rede de novo lá no mar alto, ele falou, Senhor, ali não tem mais peixe. Mas sobre a tua palavra, porque eu vou obedecer, porque já permitiu o Senhor entrar no meu barco, eu já me afastei da terra, eu ouvi a sua palavra, essa pregação toda aqui, então agora, Jesus, então eu vou te obedecer, não tem outro caminho. Quem obedece, colhe peixes. Quem obedece, colhe bênçãos. Aleluia! A bênção corre atrás. Sabia? Eu gosto muito dessa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem para nós. Exatamente. Isso parece que marca esse versículo. Uhum. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E nunca desceu ao nosso coração aquele que Deus tem preparado para nós. Se nós obedecermos e formos lançar as nossas redes lá no mar alto, nós vamos ver coisas que só Deus tem preparado para nós, né? Então, queridos, olha, aí semana que vem eu falo dessa palavra. É linda. Quando nós obedecemos, nós colhemos peixes. Nós colhemos bênçãos. A Bíblia diz que a bênção alcança. Não somos nós que corremos atrás de bênção. É a bênção que alcança a gente. É ela que vem atrás de nós, nos perseguindo, nos alcançando. Entendeu? Por quê? Porque obedece, porque ouve a palavra e obedece aquilo que Jesus está falando. Esse é o mistério, esse é o segredo de viver na bênção do Senhor. Aleluia! Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase se ia a pique. A bênção é tão maravilhosa, você tem que chamar a gente para te ajudar. Você tem que chamar a gente para dividir as coisas de Deus com você. Aleluia, porque Deus não é egoísta e Ele não trabalha na vida de ninguém com bases egoístas. Sempre é para dividir, sempre é para alcançar mais gente, sempre é para dar testemunho, né, Josi? Sempre é para dar testemunho. Quando eles viram essa rede de Pedro tão cheia de peixe, ficou o quê? Eles foram e encheram ambos os barcos de maneira de... E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Quando eles viram o que aconteceu, depois que eles obedeceram, depois do tanto de peixe que eles pegaram, quase que rasga as redes, quase que tomba o barco de tanto peixe que tinha, Pedro falou, meu Deus do céu, quem sou eu para estar diante desse homem? Porque toda vez que nós recebemos uma bênção, que nós entendemos quem é o Senhor, mais insignificantes nós nos tornamos, irmãos. Porque a presença de Deus na nossa vida faz a gente entender o quanto pecador que nós somos. Enquanto eu estiver achando que eu não tenho pecado, Deus não está comigo, porque a presença dele faz me sentir pequena. Que eu diminua e que ele cresça. Então Pedro entendeu, falou, meu Deus, eu estou diante de quem? Daquele que dá ordem para os peixes? Quem lembra? Quem é do tempo do Aquaman? Lembra, Jô? Você não é do tempo do Aquaman, né? Os irmãos da Liga da Justiça, dos desenhos. O super-homem, ele foi criado baseado em Jesus, né? Você sabe. A história dele, que ele vivia lá num planeta e o pai enviou ele para salvar a Terra, parafraseando Jesus, né? A história do super-homem. É muito legal. E eu sempre achei, assim, que o Aquaman, quando ele queria ajuda, ele é um homem da água, né? O Aquaman. Quando ele queria ajuda da água, ele dava uma ordem só de pensamento dentro do mar e os peixes, os animais marinhos obedeciam o Aquaman. Eu sempre achei que Jesus também era igual ao Aquaman. Só com a mente dele, ele dá ordem para os peixes entrarem nessa rede. Ele deu ordem para aquele peixe engolir aquela moeda. Lembra quando o Pedro foi pagar o imposto? Ele foi, pescou, tinha um peixe com a moeda dentro. Gente, Jesus, de longe, só deu a ordem para o peixe. Engole essa moeda aí.
né? Porque o meu, quando ele deu ordem para a baleia soltar Jonas, engolir Jonas, soltar Jonas, eu acho que Jesus parece também com o Aquaman. Aleluia! Glória a Deus! Então, irmãos, esses peixes entraram na rede. Não tem como ele ter pescado. Entrou. Porque quando a gente obedece, quando nós estamos debaixo da obediência, é isso que acontece. É bênção. É bênção. Né? Só não pode fazer o quê? Desanimar e não obedecer. Mas para aquele que obedece, colher peixes, né? Colher peixe. Tem uma árvore de peixe aí, você vai colher. Aleluia, glória a Deus. Aí o que acontece? Pois que o espanto, era esse versículo que eu queria. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Quando o povo viu aquilo, tudo que Deus faz na nossa vida é para que todos vejam e falem, glórias a Deus. Tudo é para glorificar o nome de Jesus. É para que todos vejam o que ele faz e falam, louvado seja Deus na vida dessa pessoa. Olha o que Deus faz. Então ficou todo mundo abismado. E aí é que todo mundo fica, vem nas pessoas, né, esse sentimento de temor e tremor do Senhor. E muitos se convertem diante disso. E muitos glorificam a Deus por causa do poder de Deus sobre as pessoas. Irmãos, que coisa linda. Que coisa linda. E de igual modo também, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas. De agora em diante, serás pescador de homens. Qual que era o propósito de Jesus? Fazer de Pedro um pregador. Qual que é o propósito de Jesus nas nossas vidas? Fazer de nós testemunhas dele sobre a face da terra. Se não for esse o propósito, não precisa correr atrás de bênção. Se não for o propósito de glorificar a Deus e de que pessoas se convertam através de ti, não adianta fazer nada. Entendeu? Porque as pessoas, esse é o propósito. O propósito de Jesus na minha vida e na sua é nos fazer testemunhas dele. Ele disse, ser-me-eis minhas testemunhas. Amém? Não temas, de agora em diante serás pescador de homens, né? E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Essa história tem uma coisa maravilhosa, né? Tem uma multidão ali com Jesus que queria ouvir a palavra. E depois de tudo que aconteceu, depois de todo esse milagre, o que acontece? Pedro podia falar, nossa, agora que eu vou ficar rico mesmo, hein? Vou vender peixe. Porque eu tenho o dono do peixe comigo. Então agora que eu vou vender peixe, eu vou enriquecer a minha empresa de pescaria aqui. Ele pensou nisso? Não. Ele largou aqueles peixes todos ali, porque a presença de Jesus é maior que qualquer peixe. Porque a presença de Jesus é maior que qualquer bênção. Porque a presença de Jesus é o que vale para nós. Então, meus irmãos, Pedro deixou tudo porque ele queria o abençoador, ele não queria só a bênção. Ele tinha o Deus da bênção ali, que fazia brotar peixe na rede dele. Só que ele deixou tudo, porque maior é o dono do peixe. Maior é o dono da bênção, né? E a gente não pode se conformar com as bênçãos. Nós devemos querer o abençoador. Não é verdade? E o abençoador está aqui para estar conosco. Fala, eu tenho muito para você. Somente não desista. Somente me obedeça. Pega a sua rede e lança de novo. Mas eu vou te falar uma coisa. É para lançar no mar alto. Não é para ficar pegando peixe no rasinho, não. Eu quero ter um compromisso maior com você. Eu quero ter um contato maior com você. Eu quero ter um relacionamento maior. É lá no meio do mar onde só está eu e você é que tem bênção. Não desista. Não haja mais com a tua mente, com o teu braço, com a tua vontade, com as tuas armas. Não. Lance agora, sob a palavra do Senhor, lance a rede mais uma vez. Que você vai trazer seu peixe para você. Aleluia! Glória a Deus. Qual é seu peixe que você quer? Lança a rede, mas é lá no meio do mar. Não é peixinho pequeno que você vai pegar aqui no rasinho, piauzinho, não. Como é que chama aquele peixinho que pega lá no rio, lá embaixo?
porquinho. Não! Jesus está falando de grandes peixes. E para os grandes peixes é necessário ir lá no meio do mar, no meio das águas. É necessário ter coragem. Não é mais uma pescaria de brincadeira na beiradinha ali, não. Lá no meio é para profissional, não é? É para quem quer viver de peixe. É para quem precisa. Aleluia! Para quem fica brincando de pescaria só final de semana, na beiradinha do rio ali, tá bom, você pega uns peixinhos. Tá bom pra você? Mas você só não pode dizer que você não é abençoado, que você vive só de migalhas. Mas quando você decidir a ir pro mar, a ter um relacionamento sério com Deus, você vai pegar grandes peixes, grandes bênçãos para tua vida. Amém? Só não pode desistir. Então, fazer que nem o povo brasileiro na frente dos quartéis aí. Jesus falou, volta. Volta, esse trem não acabou não, desde o dia 30 lá de outubro. Não, volta, lança essa rede. Lança a rede, eu vou te falar. O que mais tá vindo na rede é traíra, né? Do povo brasileiro nesse tempo que eles estão aí nessa pescaria. Obedecendo a voz, obedecendo uma voz de Deus. Irmãos, porque eu não acho que tenha outro ser que não seja o Espírito de Deus conduzindo esse povo na porta desses quartéis durante todo esse tempo, passando tudo o que eles estão passando. Só pode ser Deus, só pode ser Deus, né? E eles estão obedecendo e eles estão puxando uma rede, mas está vindo traíra, Mas quando chegar as bênçãos, nós vamos nos alegrar e nós vamos agradecer a Deus, glorificar o Senhor pela vida dos nossos irmãos que estavam se sacrificando para que isso acontecesse no nosso país. Amém? Eu louvo a Deus pela vida desse povo que está se sacrificando. Eu não posso ir, mas eu oro por eles. Deus sustenta, Deus dá graça, Deus dá força, dá ânimo e dá alegria para este povo que está lá, lutando pela minha vida também. Amém? E eles vão pegar grandes peixes. O Brasil é um celeiro de peixes, não é? O Brasil é um grande celeiro de peixes. É um grande celeiro de missionários, um grande celeiro de comida mesmo. E o Senhor tem promessas para essa terra. E eu louvo a Deus porque esse povo não desistiu. Eles lançaram a rede e eles estão pescando. Tem 34 dias que eles estão no mar bravo, no mar alto. E eles estão sozinhos com Deus, para buscar essa bênção, para buscar essa vitória. E quando eles chegarem com a vitória nas mãos, com o peixe cheio de peixes, as traíras todas mortas, e os peixes, as grandes bênçãos, eles vão chamar, ei, vem cá me ajudar. Eles vão chamar aqueles que não foram. Falou, vem cá, tem peixe para você também. Porque nós pegamos muitos peixes, porque nós fomos lutar, nós lançamos as nossas redes, nós não desistimos. Amados, nós estamos tendo assim um privilégio muito grande de ver um povo lutando, sem parar, sem desistir, sem desanimar, sem retroceder. E nós, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Pela sua vida, o que você está fazendo? Joga a rede de novo, porque tem peixe grande para você, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, eu quero glorificar a Deus pela sua vida que está aqui me ouvindo, pela rádio, por você que vai me ver depois, em nome de Jesus, que você seja extremamente abençoado, que a sua pesca seja maravilhosa, que você realmente vá para o grande mar, se lançar nos braços de Jesus e você vai trazer a sua bênção de volta. Plante a fé que Pedro teve, plante o ouvir a palavra que Pedro ouviu, plante a obediência que Pedro obedeceu e você colherá grandes peixes nesse mar. Amém? O mar significa as nações, os povos. Você vai trazer bênçãos no meio dos povos para você. Você vai trazer almas rendidas a Jesus. Você vai trazer bênçãos mesmo, materiais mesmo, do meio das nações. Para a tua vida, creia nisso que eu estou falando. Você é um abençoado, você é um vencedor. Só tão somente deixa a sua rede preparada, lavadinha, porque na hora que Jesus vai falar, lança de novo, esteja pronto e obedeça, porque você vai colher bênçãos debaixo dessa palavra, debaixo dessa obediência. Quem traz a bênção para a nossa vida é a nossa obediência. Melhor é obedecer do que sacrificar. Beijo no teu coração, querendo Deus. Até segunda-feira que vem. Um beijo, a paz do Senhor Jesus. Aleluia.